Mas estamos muito felizes celebrando o Dia das Mães e eu quero agradecer aqui a Deus muito por duas mães que estão aqui hoje. A mãe dos meus filhos, a Marta que está aqui, e a minha mãe que está aqui também em algum lugar, eu não sei onde ela está, mas ela está por aqui. Eu vi ela chegando, sou muito grato a Deus por vocês duas. E por falar em mãe dos meus filhos, vocês vão notar que ela está de muletas. Ela está com o dedo do pé quebrado, que fique bem claro, não tem nada a ver comigo, tá bom? Fique claro isso. Isso foi um acidente em casa, tem a ver com a porta do banheiro e não comigo. Porque o pessoal já vem e me fala, ó, sua mulher. Não, tem nada a ver. Tá bom? Mas, queridos, nós estamos no meio de ou começando, né? Essa é a segunda mensagem, ou a terceira mensagem de uma série de mensagens. Quando nós nos perguntamos o que é que toda família precisa, a resposta veio certa. Toda família precisa do fruto do Espírito, certo? Você e eu sabemos disso, que todo cristão, toda família precisa do fruto do Espírito. E é por isso que nós começamos então essa série e estamos conversando sobre cada um dos elementos, cada um dos gomos desse fruto e as suas implicações na família. Até agora nós falamos então de dois gomos, a alegria e falamos também de paz. Hoje nós falaremos então de um terceiro gomo, amor. E talvez se você não sabia ou não lembra disso, mas o fruto do Espírito, ele é um fruto só, com vários elementos. E é isso que nós temos trabalhado. Às vezes um gominho, o seu é maior, o outro é menor, mas é um fruto só. E nós queremos então hoje conversar sobre uma história bíblica. Eu quero que você acompanhe comigo uma narrativa que é uma tragédia terrível, mas que também é uma linda história de amor. É o livro de Ruth. Nós vamos caminhar pelo livro inteiro hoje, então aguenta firme comigo. Se você está com a tua Bíblia, abre lá em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos do versículo 1 até o 5. Livro de Ruth, lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Tá bom? Primeiro versículo diz assim, vou ler até o 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi. E seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, o que o Senhor tem para nós, a aplicar a Tua Palavra. Nos ajude a discernir o Teu desejo para a nossa vida hoje, através dessa história, Pai. Eu peço que o Senhor, apesar de mim, me use. Que o Senhor tenha graça e misericórdia e nos ajude a olhar para a Tua Palavra e a aplicar para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no primeiro capítulo do livro de Ruth, nós nos deparamos com Noemi, uma mãe amargurada por causa de um mundo quebrado. Sabe, Noemi significa agradável. Você sabia disso? Mas esse capítulo primeiro aqui, nos mostra como Noemi se tornou
Mara, ou seja, amarga. Ele começa dizendo, era a época dos juízes. Um tempo sombrio, um tempo instável, sem rei, marcado pela inconstância e pelo pecado do povo de Israel. O texto diz assim, na época dos juízes, o que já era ruim, houve fome na terra. A comida era tão escassa que a família de Noemi, então, ela decide mudar para onde havia comida. E aonde que tem comida? Moabe. Eu imagino Elimeleque, o marido, dizendo, Moabe, é isso. E aí Noemi entra e fala, Moabe, meu amor, você está brincando, certo? É só uma piada, diz para mim que é uma piada. Não, pense bem, nós podemos ir por um pouquinho de tempo e lá tem trabalho, lá tem comida. Nós podemos pegar aquele dinheirinho que temos guardado na poupança, podemos comprar um pedacinho de terra e aí nós plantamos. Além de ter comida, com o lucro, nós podemos voltar e recomeçar em grande estilo. Mas meu amor, diz a Noemi, é de Moabe que nós estamos falando. Moabe é um povo fruto do relacionamento pecaminoso entre Ló e a própria filha. Eles são impuros. O que faz você pensar que eles vão nos receber bem? Eles têm sido nossos inimigos por anos e anos e anos. Eles são idólatras, eles são imorais, eles são adoradores do Deus Baal, da deusa Astarote. Lembra, meu querido, a palavra de Deus nos alerta quanto à união com povos pagãos. Então eu imagino que depois de provavelmente lá muita discussão, lá se vão eles para Moabe. Pelo menos é por pouco tempo, pensa Noemi. Será? Logo, ela percebe que vai demorar mais do que ela estava planejando. Não se passa um dia sem que Noemi não pense em voltar para casa, para Israel. Só que para piorar a situação, um dia Elimeleque adoece. Um dia ele morre. E aí, talvez ela pense, pelo menos tem comida em Moabe. Ela pensa tentando, amenizar, disfarçar o sentimento de amargura e tristeza que está cada vez crescendo mais. Um dia, então, Malom, o filho mais velho, convoca reunião de família. E aí Noemi já sabe. Casamento, aí já é demais, não dá, comenta a Noemi. Essa moça, ela é bonita e tudo mais, ela é querida, mas, Malom, ela é moabita. Pouco tempo depois, é a vez de Quilion convocar a reunião de família. E aí Noemi já pensa, eu não disse que isso ia acontecer, meus 2 filhos casados com moabitas. O convívio entre eles era meio complicado. Mas pelo menos as 2 moças eram boas esposas. Orfa era legal, mas era um pouco teimosa. Aliás, é exatamente isso que o nome dela quer dizer. Orfa quer dizer teimosa. Ela teimava em trazer para casa os ídolos do passado. E ela tinha um coração um pouco mais duro do que a outra moça, Ruth. Ruth era uma menina bonita e trabalhadora. Você sabia que Ruth quer dizer amizade? E foi bem isso que Ruth se tornou para aquela família. Era amiga. Porém, o problema só aumentava. Malom e Quilion, o texto diz também o quê? Morrem. E aí, nós temos Noemi, ainda chorando a morte do marido. Agora ela está sem o marido, sem os filhos e com as 2 noras em casa. Para Noemi, a vida não tinha mais graça. Ela, que era antes agradável, se tornou o quê? Amarga. E nesse meio tempo, 10 anos
se passam. E lá no versículo 6 a 8 do capítulo 1, nós lemos o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi para as 2 noras: vão, retornem para a casa de suas mães. Sabe, dessa vez, Orfa, a teimosa, não foi teimosa, ela realmente ela volta para o seu povo. Porém, Ruth faz o quê? Você lembra da história? Ruth permanece. A caminhada até Belém, mais ou menos 90 quilômetros de caminhada, ao lado da sogra, certamente não foi fácil. Você já caminhou com alguém amargo, chato? Não deve ter sido fácil. Noemi, ela não tinha mais esperança de ter filhos. Noemi não tinha mais esperança de ter um marido. Não tinha mais esperança de ter dinheiro. Ela só queria uma coisa: sair daquele lugar que tinha sido tão cruel com ela. Ela culpava Deus pelo seu sofrimento. Então, quando eles chegam em Belém, o povo está todo alvoroçado, empolgado, e as mulheres do povoado estão dizendo: será que é Noemi? Que alegria vai ser tê-la de volta conosco, ela é agradável. Mas Noemi responde, e no texto bíblico nós lemos a resposta de Noemi. Ela diz assim: não me chamem mais de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamar Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A resposta era não. Não era mais Noemi ali. A identidade dela havia sido perdida, sido destruída no meio daquele sofrimento todo. Ela não era mais a mesma pessoa agradável, agora ela era amarga, ela era Mara. O sofrimento tenta mudar a tua e a minha identidade, como mudou a identidade de Noemi. Quem é que determina a sua identidade? São as circunstâncias? Ou será que é o Senhor que determina isso? O amargor de Noemi é uma imagem clara, claríssima, do mundo que nós vivemos, do amargor que esse mundo nos oferece também. Nós vivemos num mundo amargo. Vivemos em um mundo que nos machuca e que nos amargura também. Pegue, por exemplo, pegue o exemplo dessa família, da família Silva. Pedro, o marido, ele é indispensável na firma. Ele trabalha mais ou menos 10 horas por dia. Ele frequenta a igreja, ele participa de um pequeno grupo. Pedro e Susana, a esposa, eles acreditam que a educação dos 2 filhos é a melhor herança que eles podem deixar. E talvez você e eu provavelmente concordamos com isso, certo? Para poder pagar então o colégio, eles decidem que os 2 trabalhariam fora. Susana, porém, boa mãe, trabalharia somente meio período. Então, às 6:30 da manhã, todos já tomaram café e estão prontos dentro do carro, preparados para ir para a escola. O pai leva os filhos para a escola e vai direto para o trabalho. A Susana em casa, antes das 8 da manhã, já arrumou as camas, já lavou a louça, já deu aquela geral na casa e está pronta para começar o dia no seu home office. Ao meio-dia, então, Pedro sai do trabalho, busca as crianças na escola e as deixa em casa e segue adiante. Susana então prepara o almoço, quase sempre gostoso e nutritivo. De vez em quando o que tem é um congelado, né?
eles se orgulham de ter conquistado o mercado de trabalho e eles se orgulham de ter uma família tão bonita. Só que Pedro chega em casa todos os dias às 7 horas da noite. Ele para na garagem, ele desliga o carro, ele respira fundo e ele pensa: aqui vamos nós. Ele sabe que em casa Suzana estará de mau humor, as crianças brigam, o cachorro faz sujeira, a louça está por lavar, a casa está virada de cabeça para baixo. Para preparar a janta, lavar a roupa, atender o telefone, a única solução que Suzana vê é colocar as crianças na frente da TV. Barulho de desenho, de criança pela casa, um cachorro muito doido, que aliás ninguém sabe até hoje o que deram para esse cachorro ser tão desobediente. No fundo, ele pensa: que bom que eu passo 10 horas do meu dia no trabalho. No fundo, pensa Suzana, tudo que eu precisava é que ele estivesse um pouquinho mais de tempo em casa. Com o tempo, as coisas não melhoram, só pioram. Os filhos estão mais desobedientes, dão mais trabalho. O trabalho deles está pior. Vida de casal? Já era. Comida congelada é o que temos para janta todos os dias. Se o seu pai estivesse aqui, ele poderia ajudar. O home office da Suzana não parece mais tão bom. A igreja não é mais prioridade. O marido não é mais romântico. E ela já não se sente tão bonita, tão atraente como ela achava que era. Sabe, os preços sobem, ela precisa trabalhar mais. Que tal deixar as crianças no período integral? As 10 horas de trabalho de Pedro agora são 12. Aquela casa para ele virou, sabe o quê? Dormitório. Eu não conheço mais aquela mulher. Ela é amarga, triste, implicante e ela se acha melhor do que eu. E aí a Suzana, enquanto esquenta uma pizza congelada para a janta, ela pensa: quem é esse homem? Quem é esse cara que não fala nada? Chega, senta, toma banho, quer comida, roupa lavada, só pensa em trabalho e em ver TV. Onde está aquele homem gentil e agradável com quem eu me casei? A próxima cena dessa história você já conhece. Talvez você já vivenciou. Separação, divórcio. Cada um para um lado. Briga pela guarda dos filhos. Briga pelo final de semana com os filhos. Briga no Natal. Briga para quem vai passar o feriado. Aniversário com os filhos. Sabe, queridos, as situações da vida, elas transformam pessoas agradáveis, Noemis, em pessoas amargas, Maras. O exemplo da família Silva pode ser o seu. Talvez a sua amargura seja menor, talvez seja até maior. O fato é que como Noemi, nós temos a tendência de culpar a Deus pelas situações da nossa vida. Talvez a perda de um filho, uma doença, um vício, o sentimento de solidão. Foi Deus que transtornou a minha vida. A mania incontrolável de exagerar, de mentir, de falar mal dos outros. Culpa do Senhor. Talvez um negócio perdido, uma casa inundada pelas chuvas, um filho que deixa a igreja. Culpa de Deus. Tudo isso, na verdade, queridos, é reflexo de um mundo sem Deus, de um mundo quebrado por causa do pecado. Felizmente, glória a Deus, felizmente o livro de Ruth não termina no primeiro capítulo. O livro de Ruth, ele tem boas notícias. Ele reflete o evangelho de Jesus Cristo. Esse livro, ele fala de trevas, mas ele fala de amor. Esse livro, ele fala de pecado,
mas ele fala de redenção. A boa notícia da história de Ruth é que o amor leal de Deus é suficiente para transformar Mara, amarga, em Noemi, agradável. Esse livro, na verdade, ele é sim, uma obra-prima da literatura judaica. Você precisa estudar ele. Você sabia que a introdução e a conclusão tem exatamente 71 palavras? Não adianta contar, tá? A não ser que a sua Bíblia seja em hebraico, você pode contar, você vai ver lá, que são 71 palavras. As divisões do livro são perfeitas, elas têm a ver com 4 regiões, 4 áreas geográficas, e cada cena de cada capítulo, ela termina com uma transição perfeita para a próxima cena. Não somente isso. Esse livro não reflete só uma perfeição literária, mas ele reflete a perfeição do escritor. E escritor aqui é escritor com letra maiúscula, do próprio Senhor. O tema desse livro é redenção, não amargura. A história de Ruth revela o caráter soberano e cuidadoso do nosso Deus. O Senhor, ele começa a mudar essa história quando Ruth decide que irá com Noemi para Belém. Veja lá o texto comigo, no versículo 16. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Queridos, pode até ser meio chocante para você, tá? Mas esses versos não têm nada a ver com voto de casamento. Eles não são votos de casamento. Esses versos são, na verdade, uma declaração de fé, um testemunho de conversão. Ruth não apenas amava Noemi, mas ela também conhecia o Deus de Noemi. Eu não tenho certeza como Ruth conheceu o Senhor, a história não explica, mas se eu tivesse que apostar, eu não acho que foi por causa de Noemi. Afinal, alguém que culpava Deus por ter tornado a sua vida amarga, não me parece lá o melhor dos exemplos. Talvez, só talvez, tá? Tenha sido por causa de Elimeleque. Elimeleque, aliás, o nome significa meu Deus é rei. Então, se eu tivesse que apostar, acho que tem a ver com Elimeleque. De qualquer forma, fica claro nesse livro, no texto, que Ruth conheceu esse amor leal de Deus. Ou para você que gosta de hebraico, Hesed. Essa é a palavrinha ali, Hesed, está lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 8, traduzido por lealdade. Está lá também no versículo 20 do capítulo 2, como leal e bondoso. No capítulo 3, no versículo 10, está lá como gesto leal e bondoso. Hesed significa mais, muito mais do que bondade, ou muito mais do que lealdade. Sabe, na verdade, das 245 vezes que essa palavra Hesed aparece no Antigo Testamento, porque é hebraico, né? 187, a tradução dela é amor. 29 vezes ela aparece como gentileza, 11 vezes como amor constante ou amor leal. Sabe, queridos, o amor de Deus por Noemi era constante, era leal, mesmo quando Noemi era inconstante e desleal. Esse amor, ele é revelado na amizade e amor leal de Ruth por Noemi.
E a gente vê isso muito claramente. Mas também ele é revelado na história de amor entre Ruth e Boaz. Você lembra da história? Você consegue lembrar da história de Ruth e Boaz? Essa é a história mais conhecida. Quando eles chegam lá em Belém, Ruth e Noemi, a Ruth precisa trabalhar, certo? Ela provavelmente conhecia por algum motivo da lei levítica. Existia uma lei que dizia o seguinte, a gente vê isso lá em Levítico, a gente lê o seguinte, no versículo 9, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, 9 a 10. Ruth, então, ainda jovem e forte, ela vai colher num campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um homem bom, gentil com todos e temente a Deus. Boaz então observa aquela jovem e decide ajudá-la. Veja lá comigo o texto. Versículo 8 diz assim: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas e preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes, para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes enchem. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, ela exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Você percebe? Amor leal sempre vem acompanhado de favor. Favor é consequência, graça é consequência natural do amor. Aquilo que faltava naquela família estava ressurgindo, estava renascendo. O que aquela família mais precisava era ser amada. Ruth, então, ela é convidada por Boaz a colher sempre na sua plantação. Ele oferece para Ruth refeição, proteção e segurança. Quando Noemi, a sogra, fica sabendo, ela exclama, a gente vê isso lá no texto também: o Senhor o abençoe, o Senhor não deixou de lado a sua bondade, o seu hesed, tanto pelos vivos como pelos mortos. Elimeleque. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Queridos, isso significa que Boaz, ele poderia agir como um levir. O que é um levir? Levir é um termo latino para cunhado. Boaz poderia então redimir, cumprindo então essa lei, chamada lei do levirato, que exigia que um irmão de um homem falecido se casasse com a viúva e criasse um filho em seu nome. O costume naquela época era dos pais arrumarem o casamento para os filhos, certo? Então eu imagino Noemi pensando: ainda existe uma possibilidade da nossa família continuar, da família de Elimeleque continuar. Ruth faz o seguinte, ela chama Ruth: vem aqui, essa noite, vá até a eira, Boaz estará lá. Deixa eu fazer uma pequena pausa para explicar essa questão de eira e o que significa isso. Um comentarista bíblico chamado John Reed, ele explica o seguinte, aguenta comigo, vou ler aqui, ó. O povo de Belém se revezava na eira. O chão era uma área plana e dura, em uma plataforma ligeiramente elevada. Na debulha,
o grão era arrancado dos talos com manguais, que eram essas ferramentas longas com lâmina de corte para tirar os grãos. Ou era pisado por bois. E então, ao joeirar o grão, era jogado ao ar, e o vento levava o joio para longe. Mesmo sistema que garimpeiros usam, assim, que o vento. O grão, então, era retirado da eira, colocado em montes para ser vendido ou armazenado em espigueiros. A debulha e a joeira eram momentos de grande festa e alegria. Noemi sabia que Boaz estava lá debulhando seus grãos, e naquele dia que ela havia escolhido para esse plano, ela também sabia que Boaz estaria dormindo perto dos seus grãos naquela noite para protegê-lo. Ok, vamos voltar para a nossa história. Então Noemi, mais empolgada do que nunca, continua falando para Ruth: Ruth, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir os pés dele e deite-se lá. Isso é um ato cerimonial. Ele é homem íntegro, e você também é íntegra. Então eu sei que ele vai entender. Quando ele acordar, você vai dizer o seguinte para ele: sou sua serva Ruth, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Isso está lá em Ruth, no capítulo 3, versículo 9. Estenda a sua capa, pois o Senhor é resgatador. Sabe, essa palavrinha aqui, traduzida por capa, no verso 3, no capítulo 2, ela é traduzida por asas. Veja lá comigo, versículo 2, 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, cuja as asas você veio buscar refúgio. Sabe, Ruth se entregou para estar debaixo das asas de Yahweh, o Deus de Israel. E agora então ela estava se entregando para estar debaixo das asas, ou seja, do cuidado de Boaz. Boaz, então ele aceita a oferta, mas antes de resgatar Ruth e as terras do falecido Elimeleque, ele conversa com um possível resgatador ainda mais próximo. Mas eu vou fazer o seguinte: depois em casa você lê o capítulo 4, tá? Você vai perceber como Boaz era íntegro e justo e queria fazer a coisa certa. Queridos, o amor leal de Deus, Hesed, é revelado na conclusão desse livro. Do fruto do amor entre Ruth e Boaz nasce um menino chamado Obed. Sabe quem é Obed? Obed é o pai de Jessé. Você sabe quem é Jessé? Pai do grande rei Davi. E de Davi viria a descendência daquele que era o Messias, Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Dessa forma, a identidade de Noemi é restaurada. Ela se torna agradável novamente. Ela deixa de ser Mara e ela é Noemi novamente. No capítulo 4, então, a gente vê o povo exclamando sobre Noemi. E eles dizem o seguinte: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja lembrado em Israel. O menino, Obed, lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor que 7 filhos. O amor de Deus era tudo. O amor de Deus era suficiente para Noemi. O amor de Deus é tudo que nós precisamos também. Deus, o Pai,
já providenciou um parente resgatador. Sabe quem é? Jesus, nosso irmão mais velho. Queridos, o amor leal, Hesed, de Deus, ele é suficiente para nós. O autor Philip Yancey, ele diz dessa forma: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama do jeito que você é, amargo, triste, duro, agradável, feliz, cheio de vida. É Ele que transforma a vida de uma família em crise. É Ele que consola a viúva. É Ele que restaura o mentiroso. É Ele que cala o fofoqueiro, que cura a tristeza do coração. Foi Ele também que mudou a vida de Pedro e Susana. Você lembra deles? Mesmo depois da separação, foi Jesus que colocou André na vida de Pedro. Eles se conheceram num pequeno grupo. Eles ficaram amigos e André decidiu que poderia ajudar. Afinal de contas, o próprio André já tinha passado por um divórcio. Ele já tinha até feito um tratamento contra o alcoolismo. Ele falou: eu posso ajudar. Pedro viu o que Deus havia feito na vida de André. Sabe o que mais? A esposa de André se aproximou de Susana. E após mais ou menos um ano de amizade e de caminhar juntos, Pedro e Susana reataram o casamento. Pedro adotou com muita dificuldade o hábito do tempo a sós com Deus. E ele assumiu responsabilidades em casa. Ele entendeu que a sua missão era amar Susana como Jesus amou ele, nos amou e se entregou por nós. Susana também mudou. Ela decidiu frequentar a escola bíblica. Ela decidiu estudar a palavra de Deus diariamente. Ela entendeu que o seu chamado principal era amar e respeitar Pedro. E que se fosse necessário, ela trabalharia menos. E que se fosse necessário, ela deixaria de trabalhar para investir mais na família, que era a coisa mais importante. Hoje, Pedro trabalha lá mais ou menos 8 horas por dia. E ele fica ansioso, ele não vê a hora de chegar em casa para estar com a família. Você tem esse sentimento quando está no trabalho? Eu quero chegar em casa, eu quero beijar minha esposa, eu quero estar com os meus filhos. Eles ainda têm desentendimentos. Mas porque eles andam com Jesus, a vida não é mais amarga. Os meninos estão crescendo e aprendendo. Eles estão aprendendo com os pais que ninguém é perfeito, mas que Deus, que amar a Deus é uma decisão que deve ser tomada diariamente. A família Silva, ela não é perfeita, como a minha e como a sua provavelmente. Mas uma coisa eles sabem bem: tudo o que uma família precisa é o amor leal de Deus. Eu pergunto, vocês respondem: o que uma família precisa? Amor leal de Deus. O que uma família precisa? Tudo que uma família precisa é do amor de Deus. Queridos, eu quero concluir voltando aqui rapidamente para Ruth. Boaz e Ruth se casam, eles têm um filho. Mas sabe de uma coisa? O final do livro não tem as lindas palavras: e eles viveram felizes para sempre. Só que hoje, nós sabemos que por causa dessa história, nós podemos ter a certeza que um dia nós viveremos felizes para todo o sempre, do lado daquele que se entregou por nós, para ser o quê? O nosso resgatador, Jesus Cristo. Jesus
já é o seu resgatador? Jesus já te resgatou. Hoje mesmo você pode pedir isso, você pode pedir que Ele te resgate, que Ele estenda as suas asas sobre você. Se hoje você quer entregar a sua vida ao resgatador Jesus, você primeiro tem que entender que Ele quer sim te resgatar. A Bíblia afirma, lá em Romanos 3:23, que todos somos o quê? Pecadores. A Bíblia fala que não existe um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Você concorda com isso? Ou tem alguém aqui que pode levantar e falar: pastor, eu nunca pequei. Todos pecaram. Mas Romanos também diz lá no versículo 23 do capítulo 6 das consequências disso. E diz o seguinte: o salário do pecado é o quê? A morte. O pecado então nos separa de Deus eternamente. Nós fomos criados para viver eternamente. A morte não é o fim. A nossa morte física, ela é o começo da nossa vida ou morte espiritual. Depende de uma coisa: se você se entregou ou não ao resgatador Jesus. Mas assim como o livro de Ruth, a história continua, e lá em Romanos 5, versículo 8, nós temos as boas notícias. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Sim, você e eu somos pecadores. Sim, você e eu merecemos a morte eterna. Mas não, nós não precisamos pagar esse preço, porque Jesus já pagou. Aleluia! Ele morreu na cruz. Jesus, sendo Deus, pagou o preço infinito da separação eterna. Mas ele, sendo homem, ele pôde assumir o lugar que era de homem, uma posição que era sua, uma posição que era minha. Ele morreu no teu e no meu lugar. Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte eterna, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o que você precisa fazer então? Queridos, eu peço que nesse momento todos abaixem as suas cabeças, que fechem os seus olhos. Esse é um momento de reflexão entre você e Deus, mais ninguém. E eu quero fazer um pedido especial para você que já tem certeza que é redimido, que é resgatado, que está debaixo dos cuidados de Deus. Eu peço que você ore. Eu peço que você ore para que Deus quebrante os corações daqueles que precisam ser resgatados. Romanos 10, versículo 9, diz assim, que se com a tua boca confessares e com o teu coração você crer que Jesus ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Você pode fazer essa confissão hoje. Talvez hoje seja o dia que você vai dizer isso. Sim, Senhor, eu quero. Se você quer fazer isso hoje, eu quero orar por você. Você pode repetir, aí no silêncio do seu coração mesmo, algo mais ou menos assim. Diga assim para Deus: Pai, eu confesso os meus pecados, eu confesso que eu sou pecador, e hoje eu entrego a minha vida aos seus cuidados. Eu creio em Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Queridos, ainda de olhos fechados e cabeças baixas, se você fez essa oração, eu peço que você simplesmente levante a sua mão, me dê um sinal para eu saber, para eu poder me alegrar com você. Alguém hoje fez essa oração: Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu resgatador, eu coloco a minha vida debaixo das tuas asas. Levanta sua mão aqui, faz um sinal para mim. Alguém aqui desse lado? Que legal, Deus te abençoe. Muito alegre, aleluia. Alguém aqui? Mais alguém? Amém, Deus abençoe, aleluia.
Com isso você vai estar dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu resgatador. Mas queridos, eu ainda tenho mais boas notícias. Jesus pode mudar também a sua família, e Ele quer fazer isso. O amor dele é real, o amor dele é leal e está à disposição de todos que querem experimentar esse amor. Talvez hoje seja um dia que você vai pedir perdão por ter se tornado amargo. Talvez hoje você decide experimentar essa suficiência do amor de Deus em sua vida e na sua família. Talvez essa decisão vai se refletir na volta para a comunhão com a família de fé. Talvez você está em casa porque ainda não está com coragem de voltar para a comunhão com a família de fé. Talvez a participação na escola bíblica, no envolvimento ativo de um PGM. Hoje, quem sabe, pode ser o dia que você decide pedir perdão e decide restaurar a comunhão com alguém. Talvez o presente de Dia das Mães que você precisa dar, ou que você precisa receber, tenha a ver com pedir ou conceder perdão a um filho que te machucou. Ou talvez pedir perdão a Deus por ter acusado o Senhor de ter tornado a sua vida amarga. Você decide pedir perdão e a partir de hoje confia no plano amoroso de Deus para a sua vida. Eu quero pedir que todos fiquem de pé, nós vamos cantar. E se você está tomando uma dessas decisões hoje, especialmente se você levantou a mão dizendo: eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus hoje, eu quero pedir que corajosamente você venha até aqui à frente. Nós temos pastores, nós temos líderes, conselheiros para conversar contigo. Chega aqui na frente, nós vamos cantar. Se você tomou qualquer uma dessas outras decisões, de pedir perdão para sua mãe, para o seu filho, de restaurar a comunhão, qualquer uma dessas decisões, chega aqui. Nós queremos fazer desse lugar um altar para você colocar a sua vida diante de Deus. Chega aqui na frente. Se você está na internet, você pode mandar um WhatsApp para nós dizendo qual foi a sua decisão. Qual é a tua decisão hoje? Chega aqui, vamos nos alegrar contigo e orar por você. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Se você hoje está dizendo para o Senhor que quer um novo coração, chega até aqui, nós queremos orar por você. Fruto desse novo coração. Chega até aqui, se ajoelhe, nós vamos orar e nos alegrar. De Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque podemos ser uma família, Pai. Podemos ser uma família que caminha contigo e ajuda uns aos outros a deixar uma vida de amargor e ter uma vida agradável. Nós somos uma família que pode se colocar debaixo das Tuas asas. Pai, obrigado porque o Senhor um dia entregou o Seu Filho Jesus para ser o nosso resgatador, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti para declarar, Pai, que sabemos que tudo o que nós precisamos é o Seu amor leal.